Bom dia. Sejam bem-vindos à videoconferência da Vivara, referente aos resultados do quarto trimestre do ano de 2020. Informamos que este evento está sendo gravado e traduzido simultaneamente e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a videoconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas recebidas via webcast serão respondidas posteriormente pela equipe de relações com investidores. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Paulo, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Paulo, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado por participarem da nossa videoconferência de resultados do quarto trimestre do ano de 2020. Estamos aqui em trabalho remoto hoje, e conectados comigo estão Otávio Lira, nosso diretor financeiro, e Melina Rodrigues, nossa head de relações com investidores. Bom, eu acho importante, antes de falarmos de resultado, aproveitar a oportunidade para quem ainda não me conhece. Sou Paulo Kruglenski, fui eleito presidente da Vivara em fevereiro, depois de uma decisão pessoal do Márcio, antigo CEO, em se dedicar ao conselho de administração. Antes de ser eleito, eu já atuava como vice-presidente de operações. Sou membro do bloco de controle e estive muito próximo pelos últimos 10 anos da companhia, construindo o modelo de negócios, participando das decisões estratégicas e apoiando o Márcio e os demais acionistas no planejamento que transformaram a história da Vivara. Com essa mudança, o Márcio passa a atuar de uma forma mais estratégica e focado no longo prazo, com forte visão no futuro e na consolidação da posição da Vivara como líder no setor. Eu, por outro lado, vou mergulhar muito mais na operação e, junto com os outros executivos, temos muito trabalho a fazer na expansão orgânica da marca Vivara, na consolidação da marca Life e na jornada estruturada de iniciativas digitais, que hoje já é um sucesso. Vamos juntos unificar a experiência do cliente e de compra. Dito isso, vamos falar do ano de 2020. Foi um ano emblemático. 2020, para nós, foi um ano onde a gente conseguiu transformar a Vivara em um cenário de incerteza, de desafios diários para grandes oportunidades. Ainda em março, logo após o fechamento temporário de nossas lojas, nós criamos o Comitê de Crise, onde diariamente nós trazíamos soluções para os problemas e focando na segurança da nossa comunidade, desde colaboradores, clientes, parceiros, fornecedores e até acionistas. E o resultado que entregamos superou todas as nossas expectativas iniciais. Atingimos diversos recordes, mérito de um time 100% comprometido e engajado. No quarto trimestre, entregamos recorde de vendas em um único trimestre, recorde de vendas digitais no ano, recorde de vendas diária. Num cenário atípico, incerto e desconhecido, transformamos nosso negócio, com solidez conquistada durante anos e resiliência demonstrada durante toda essa jornada. A marca Vivara encerra 2020 ainda mais fortalecida. Referência em buscas online. Nós somos o destino do cliente que procura o presente perfeito para momentos especiais. Adequamos nossa comunicação com uma abordagem muito mais emocional nas campanhas. Buscamos novas formas de interagir com nossos clientes. Falamos de propósito, bem-estar, conexão com o próximo, tudo de uma forma muito sutil e focada em significado, que é o que representa a joia. Avançamos muito com a utilização de dados para nos comunicar, tornando a base de dados de clientes uma importante ferramenta de vendas. E por falar em vendas, nossa equipe de vendas fez a diferença. Cumpriu com excelência a missão de fascinar nossos clientes. Atuou com foco em resultado, mesmo nos momentos mais difíceis e críticos com lojas fechadas. Turbinando os projetos Joias em Ação, nossa iniciativa de vendas diretas. O modelo de negócio verticalizado nos permitiu proteger nossas margens, trabalhar com um mix de produto mais adequado em cada momento. Com isso, nós ampliamos a internalização de produção da Life, ajustamos no estoque de uma forma rápida para ampliar a cobertura online e ter o estoque componível e composto da melhor forma que o cliente procura. Os resultados do ano foram afetados, sim, pelo fechamento de lojas,
mas mês a mês a gente viu uma evolução. Encerramos o ano com uma queda de 10% no faturamento, mas no último trimestre com um crescimento de 14%, mesmo operando com fluxo de loja restrito e horário reduzido. Nossas vendas digitais cresceram 191% em relação ao ano anterior. Chegamos a um EBITDA ajustado de 216 milhões, margem de 21%. Isso é o resultado de uma expansão de rentabilidade bruta e um rígido controle de despesa. Acho que como resultado mais importante aqui de 2020 foi o ganho de market share. Nós nos destacamos, nós nos superamos. Entramos em 2021 ainda com desafios relacionados à pandemia. Janeiro e fevereiro vieram muito fortes, com o mesmo desempenho de dezembro. O crescimento de vendas e um same-store sales positivo. Contribuição positiva nas vendas digitais. As restrições começaram já no final de fevereiro. Hoje estamos com 175 operações fechadas, o que representa 64% do nosso parque. Iniciamos o ano com perspectivas muito otimistas e, naturalmente, com o cenário que estamos hoje, gerou uma incerteza e ficou mais difícil de se prever. Por outro lado, agora estamos muito mais preparados do que em março de 2020. Temos nossas iniciativas consolidadas e a empresa está muito estruturada para superar esse desafio. Estamos muito confiantes no nosso modelo de negócio, atentos para os desdobramentos da pandemia pós-inteiro. Vamos ter a mesma diligência na tomada de decisão que nos permitiu entregar o resultado de 2020. Tem uma palavra que eu gosto muito de usar nas nossas reuniões internas e eu acho que cabe muito aqui para um momento encarado e os desafios. Em hebraico, existe uma palavra que chama nishgit, que significa inquietude. É assim que eu vejo nosso time, é assim que eu me vejo. Nós somos inquietos e vamos continuar sendo. Isso foi o que transformou a Vivara em 2020 e é o que vai levar a gente ainda mais longe. Agora é hora de ser diligente, sem perder de vista as oportunidades que possam surgir. Nós temos solidez financeira, nós temos recursos relevantes, temos uma oportunidade de consolidação de mercado e o nosso objetivo é reforçar nossa posição de liderança. Agora eu passo a palavra para o Otávio, que vai rapidamente falar dos números do trimestre e do ano. Otávio, pode seguir. Obrigado, Paulo. Bom dia a todos. Bem-vindos à nossa divulgação de resultados desse quarto trimestre. Como o Paulo já disse, estamos todos muito orgulhosos de estar aqui hoje apresentando esse resultado para vocês, né, e não poderia ser diferente, não tinha como não começarmos aqui, né, essa apresentação sem reviver parte do momento, né, do ano passado e essa parte que nos despertou essa inquietude que o Paulo mencionou, né? Fomos diligentes e fomos rápidos em adaptar o modelo de negócios e sobrevivendo, né, e avançando nesses últimos meses com progressos relevantes, né, em praticamente todas as linhas do negócio. Então, aqui ilustramos nos primeiros 2 slides para vocês, né, bastante do que o Paulo colocou aqui. Então, começo eu minha apresentação pelo slide número 4, onde a gente mostra, né, o casamento dessa evolução de receita no mês a mês, né, dos resultados apresentados pela companhia, uma abertura que, né, começamos a fazer durante esse ano para cada vez dar mais clareza a todos do desempenho que a companhia vinha apresentando e da evolução que nós vínhamos vendo aqui internamente neste mês a mês, né? Então, começando pelo mês de março, né, onde as nossas receitas ainda sofriam queda de quase 28%, né, onde decidimos no dia 21/3, né, o fechamento de 100% das nossas lojas, antes mesmo da maior restrição, né, e da exigência desses fechamentos vir pelo governo, né. No mês de junho, nossas receitas ainda sofriam 36%, né, com retração em relação ao mesmo período do ano anterior. Porém, nossas vendas no e-commerce já absorviam grande parte, né, das vendas do offline, né. Chegamos a atingir nesse mês um crescimento de 510,5% nas vendas online, com contribuição cada vez mais crescente do Joias em Ação. O Joias em Ação no mês de setembro, onde já crescíamos 7,2% na receita contra o mesmo período do ano passado, né, o Joias em Ação atingiu 45,6% das vendas online nesse período, contribuindo definitivamente
né, para um share completamente diferente da receita no digital em relação ao que a companhia tinha antes. Veremos em mais detalhes isso, como isso evoluiu ao longo dos trimestres do ano. Mas certamente foi um grande contribuinte, tanto para a receita, com tickets diferenciados, quanto para a rentabilidade, com um mix bastante mais atrativo do que era o e-commerce pré-pandemia. Finalmente, em novembro, né, tivemos uma excelente performance no Black Friday, né, uma campanha estendida, né, por 12 dias e com uma extensão de portfólio bastante trabalhada, né, em itens descontados, especialmente para esta semana, para esses 12 dias, e com isso conseguimos, né, direcionar uma antecipação de compra bastante relevante em relação ao mês de dezembro e ao mês do Natal, né, e com isso atingimos o resultado de crescer quase 24% contra o mesmo período do ano passado. Tudo isso contribuiu, passando agora para o slide número 5, né, para a evolução de receita que mostramos aqui. A receita bruta líquida de devoluções, como costumamos mostrar, né, evoluiu 14,4% no período, no trimestre, atingindo 596,6 milhões de reais, né, nesse último trimestre de 2020. Né. Vale destacar, esse crescimento veio, né, principalmente por volume, né, foram 12,9% por volume e 1,5% por preço, né, o que mostrou uma grande performance de fato, né, uma grande assertividade de fato nas campanhas que desenrolamos ao longo desse trimestre. Né, ainda como carro-chefe, né, tivemos ali a grande massa de vendas vindo de joias, né, e já falo um pouco mais sobre isso, mas joias cresceram mais de 15% no trimestre, né, vindo principalmente de preço, 13,8% de preço e 1,3% vindo de volume, ou seja, mesmo com repasses que fizemos ao longo do ano para a preservação da rentabilidade operacional da companhia, né, continuamos a ver uma elasticidade de preço super interessante, né, quando se trata da evolução de volume, indicativo grande também, né, do ganho de share que a companhia está apresentando nesse período. Encerramos aqui o trimestre e o ano com 267 pontos de venda, né, foram 28 aberturas brutas no período, com 14 fechamentos. Fechamos uma loja em Guarulhos e 13 quiosques, neste movimento de transformar quiosques em lojas e aumentando a produtividade dos pontos de venda dos shopping centers, né, e aumentando o resultado dentro do mall, parte da estratégia de médio e longo prazo da companhia. No trimestre foram 5 aberturas, 2 da Vivara, 2 da Life e um quiosque, tá? E um fechamento de um quiosque realocado, né, para a loja. Tá? E com isso, né, ainda no trimestre, vimos, né, uma evolução positiva do mix de venda da companhia, né, evoluímos 0,5 ponto percentual em joias para 50,4% da venda, 1,2 pontos percentuais em Life, né, e que ganharam share, essas duas categorias, respectivamente, de relógios e de acessórios, o que foi, obviamente, um contribuinte para a evolução da rentabilidade da companhia, em especial no ano, como discutiremos a seguir. Né? Same-store sales no trimestre bateram 11,3%, como colocou o Paulo, né, com a contribuição do e-commerce, ou ex-contribuição do e-commerce ainda ligeiramente negativos, em menos 2%. Né? No ano, obviamente, sentimos o impacto nessa evolução da receita das lojas fechadas durante o período de maiores restrições, em especial no segundo trimestre, mas ainda nos impactando durante todo o terceiro trimestre desse ano. Então, a receita bruta da companhia atingiu 1,3 bilhões de reais, ainda com queda de 10,2% contra o ano passado, né, evoluindo positivamente 6,3% em preço, né, e com queda de volume na casa de 15%. Passando para o slide seguinte, né, mostramos o detalhe da evolução aqui das nossas lojas físicas, né, onde vimos a queda de representatividade ao longo do ano, né, em especial no segundo trimestre, com as principais geografias fechadas, né, e depois, com a reabertura dessas geografias, o ganho de relevância rápido ao longo do terceiro e quarto trimestre, né, da representatividade do faturamento dessas lojas, que passou por 76% da nossa receita no terceiro trimestre e depois atingindo 81,2% da receita, né, no último trimestre do ano. Né, abrimos aqui do lado direito superior do slide um pouco de uma radiografia aqui de como vimos as diferentes tendências de crescimento
né, no país, nos diferentes estados onde temos lojas. E né, vimos uma excelente performance de retomada neste quarto trimestre, tá, das regiões do Centro-Oeste, Norte e Nordeste, que surfaram uma onda melhor, onde né, tivemos menos restrições de funcionamento de shoppings e fluxo de clientes. Já no Sudeste e no Sul do país, já no mês de dezembro, tivemos algumas restrições adicionais que impactaram o desenvolvimento da receita aqui nessas regiões, marcadas em laranjinha e em vermelho aqui neste gráfico. O mix de venda das lojas teve pouquíssima modificação, conseguimos trazer estabilidade neste quarto trimestre, já com todas as praças praticamente reabertas, então o mix se assemelhou muito ao que a gente viu há um ano atrás, nesse quarto trimestre. Passando para o slide número 7, aqui mostramos a evolução da representatividade das vendas digitais, assim como as performances diferentes de crescimento ao longo do período, dos períodos. Então, enquanto pré-pandemia, a plataforma digital representava 8,4% da receita bruta da companhia, vimos ela batendo 64% das vendas no segundo trimestre, e depois se acomodando num patamar mais confortável na medida em que as geografias foram abrindo e a representatividade do faturamento das lojas foi crescendo de novo. Ainda crescemos 3 dígitos fortes, em especial no terceiro e quarto tri, mesmo após as geografias reabertas, fruto principalmente da contribuição contínua do Joias em Ação, da venda direta das nossas vendedoras, neste programa que criamos tão assertivamente durante o ano. O e-commerce, lembrando que no ano cresceu mais de 190%, e continua tendo boa performance e boa representatividade, em linha com o que vemos aqui neste quarto trimestre, nesse começo de ano de 2021, óbvio, antes das maiores restrições. Agora, já no mês de março, vemos algumas outras tendências, muito mais semelhantes a períodos de maiores restrições de funcionamento de lojas e, obviamente, com as vendas digitais ganhando maior relevância do nosso faturamento. Acho que isso é reflexo da maturação dessas iniciativas nossas de omnicanalidade, cada vez mais investindo na experiência completa do cliente, nos canais diferentes, e também num projeto super específico de diversificação de transportadoras, onde conseguimos aqui um mérito muito grande, redução do custo unitário de frete da companhia, numa direção de diminuir a dependência da companhia também dos correios, seja no limite por alterações de preços mais significativas, seja por maior demora de entrega em regiões específicas, e com isso conseguimos ganhar velocidade na entrega, além de reduzir os custos unitários, como coloquei, e, obviamente, melhorar a satisfação dos clientes com nossas entregas aqui durante todo esse período de pandemia. Ainda sobre o canal digital, no slide 8, abrimos um pouco mais da evolução aqui do mix de venda desse canal durante o trimestre, e continuamos a ver a tendência que vimos em trimestres anteriores. Quer dizer, joias continua ganhando muito espaço nas vendas digitais, 13,4 pontos percentuais no período. Life ganhou representatividade também, não na mesma magnitude, mas ganhou 1,4 ponto percentual de participação, tirando participação das vendas aqui, principalmente de relógios, que perdeu quase 15 pontos de representatividade aqui neste canal digital, o que foi extremamente satisfatório para a rentabilidade da companhia, para a manutenção da rentabilidade da companhia nesse período. E, obviamente, como falei, com grande contribuição do Joias em Ação, que representou aqui no período 31,6% das vendas do e-commerce, porém com um share muito mais apoiado nas vendas de joias, com quase 67% das vendas deste programa vindo de joias, e de Life, com 22% quase, e menos de relógios, com 8,8% e 2,6% de acessórios, respectivamente. Passando para o slide 9, aqui mostramos a evolução do lucro bruto e margem bruta da companhia, neste quarto trimestre de 2020, registramos 318,2 milhões de reais de lucro bruto, com margem de 69%, com retração aqui neste trimestre específico de 3,4 pontos percentuais. Acho que é algo que vínhamos sinalizando já há alguns trimestres para vocês, onde vislumbrávamos já o grande desafio de bater uma campanha super assertiva,
né, e lançamentos super equilibrados, como fizemos no quarto trimestre de 19, em um ambiente ainda pré-pandemia, né, e já com repasses de preço iniciais, lembrando que a escalada do preço do ouro já começou desde o início do ano de 19. Então, ao reagirmos a esses incrementos de custo de matéria-prima no repasse de preços, antecipamos um pouco desse ganho de rentabilidade implícito nos nossos estoques, o que contribuíram não só em 19, mas nesse segundo trimestre de 20, né, para vermos um progresso significativo desse patamar de rentabilidade da companhia. Ainda no trimestre, né, acredito que consideramos aqui que este patamar de rentabilidade é um bom patamar de rentabilidade versus níveis históricos, independente da comparação aqui do trimestre, né, o que permitiu com que pilotássemos aqui, né, e trouxéssemos estabilidade para a rentabilidade bruta da companhia dentro do ano. Né? No ano registramos 717,5 milhões de reais de lucro bruto, uma queda de 10% em relação ao mesmo período do ano, ao exercício de 2019, porém, né, com preservação da rentabilidade, com expansão de margem de 0,4 pontos percentuais no período. Isso reflete principalmente, de fato, né, a adequação dos nossos estoques, a assertividade no desenvolvimento de coleções, né, e o próprio mix de vendas, né, nos canais em que mencionei agora nos últimos slides. Acho que atingimos uma boa combinação aqui no trimestre entre rentabilidade e crescimento, em especial nesse quarto trimestre de 2020, algo que ainda procuramos equilibrar durante, né, o ano de 2021. No slide 10, slide seguinte, ilustramos aqui o movimento, né, e evolução das despesas com vendas da companhia. Registramos 122 milhões, né, de despesas com vendas neste quarto trimestre de 2020. Isso foi quase 5% maior do que o número registrado no quarto trimestre de 2019. Este número representou 26,5% da receita, o que significou uma diluição operacional maior em 2,1 pontos percentuais nesse período. Né, isso foi fruto principalmente da retomada da operação e faturamento das lojas, né, e principalmente também já um menor volume de benefícios relacionados, né, à MP 936, que depois, né, virou a Lei 14.020, né, de 2020, que beneficiou principalmente as despesas de pessoal da companhia, seja aqui em vendas ou em gerais e administrativas, como veremos a seguir. Também temos aqui as vendas, né, esse perfil mais digital das vendas da companhia, que aqui nesta linha específica traz um pouco de pressão nessa representatividade, né, a representatividade principalmente das despesas com frete, né, tributos, né, e marketing, né, que obviamente com esse share diferenciado versus o ano passado ganham um pouco mais de relevância nesse ambiente. Tá? Olhando para 2020, registramos 331,7 milhões de reais de despesas com vendas, né, isso foi uma queda de 7,9% em relação ao exercício passado, representando 31,7% da receita líquida, né, com uma queda de com uma perda de rentabilidade de 0,9 ponto percentual aqui no período, né, o ganho do quarto tri não foi suficiente, ou dos últimos trimestres não foi suficiente, né, para a menor diluição operacional, vinda em especial do segundo trimestre do ano, onde tivemos, né, um lucro operacional de quase zero. Né. Indo para despesas gerais e administrativas, né, vemos tendências também no trimestre bastante positivas, né, com algumas características, né, mas registramos aqui neste quarto trimestre 46,9 ou 47 milhões de reais de despesas gerais e administrativas, contra 57,2 milhões no mesmo período do ano passado, uma queda de quase 18% no período. Né, este valor desse trimestre representou 10,2% da receita líquida, com uma diluição maior em 3,9 pontos percentuais. Aqui, para melhor comparação, né, tratamos já no quarto TRI 19, 14,9 milhões de reais como despesas não recorrentes, referentes a despesas do IPO registradas nesse trimestre específico. Ajustamos isso depois, né, no lucro operacional da companhia, tanto para o trimestre quanto para o ano, né, como vou detalhar a seguir para vocês. E, obviamente, como mencionei no slide anterior, também aqui temos o benefício em 2020, tanto no trimestre como no ano completo,
né, da redução de despesas, beneficiados também pela adesão à Lei 14.020, né, de 2020. No ano, registramos 131 milhões de reais, 131,5 milhões de reais de despesas com vendas, uma queda de 4,7% contra o mesmo período do ano anterior, representando 12,6% da venda líquida, né, com compressão de 0,8 ponto percentual de margem, né, EBITDA nesse período. Tá? Passando para o reflexo de tudo isso, né, no EBITDA ajustado e a margem da companhia nesse quarto trimestre e no ano de 2020, né, registramos 137,4 milhões de reais de EBITDA, né, maior em 15,6% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, com expansão de 0,6 ponto percentual de margem para 29,8% da receita líquida. Né, no ano, temos 216,3 milhões de reais, com queda de 20,5% em relação aos 272 milhões registrados no ano de 2019, tá? Com margem de 23,2% versus 20,7% nesse ano de 2020, com retração de 2,6 pontos, um resultado relativamente super interessante quando olhamos para os resultados de varejo em geral. Aqui cabe o destaque de que registramos, né, como não recorrentes, né, as despesas referentes ao IPO de 14,9 milhões no quarto trimestre de 2019, né, no full year de 19, o mesmo ajuste, mas também com a exclusão dos efeitos positivos da ação do PIS/COFINS, né, de 103,7 milhões no full year, né, que impactou o segundo trimestre do ano de 2019, né, e somando o efeito acumulado com os 14,9, de 88,8 milhões não recorrentes, né, no resultado de 2019. Né. No slide seguinte, slide número 13, mostramos a evolução do lucro líquido e da margem líquida. A companhia registrou 93,2 milhões de reais, com margem líquida de 20,2% nesse quarto trimestre de 2020, contra 92,7 milhões, com 22,7% de margem no período. Uma retração de 2,5 pontos percentuais, né, no trimestre, ou excluindo os efeitos aqui do lucro líquido, destacados aqui na tabela no canto esquerdo inferior, teríamos 93,2 milhões de reais no período, né, o mesmo número acima, porém 107,5 milhões de reais no lucro líquido ajustado, com 26,4% de margem, 6,2 pontos percentuais menor do que no ano passado, né, em especial nesse trimestre, a evolução de rentabilidade, né, das operações, né, diferentes, né, tanto do varejo quanto da indústria aqui para nós, né, trouxe um equilíbrio diferente na taxa de impostos, na taxa efetiva de impostos, principalmente nesse trimestre, o que explica parte da diferença da evolução, né, do EBITDA versus o lucro líquido que vemos aqui. No ano de 2020, registramos 146,7 milhões de reais de lucro, com 14% de margem líquida, né, 13,2 pontos percentuais menor do que o lucro líquido contábil, né, com 27,2% de margem líquida, né, ajustado aos efeitos destacados abaixo, como fiz no trimestre, são 101,3 milhões de reais de efeitos não recorrentes, teríamos, né, uma queda de 32% ainda no lucro, impactados pelo período com mais ausência de receita, né, e uma retração de margem de 4,5 pontos. Evoluindo para a evolução evoluindo para a tabela dos nossos investimentos, no slide número 14, investimos no período aqui desse quarto trimestre quase 7 milhões de reais, principalmente, né, concentrados ali em investimentos em novas lojas e reformas e manutenção, né, somando mais de 5 milhões de reais. Ainda algum investimento na fábrica e em sistemas, porém muito menores do que fizemos há um ano atrás, nesse mesmo quarto trimestre. No ano, investimos 44,7 milhões de reais, né, ainda bastante concentrados não só em novas lojas e reformas, mas também em sistemas e tecnologia, trazendo toda a sustentação para o negócio e para o desenvolvimento, principalmente da plataforma digital e da fábrica que fizemos aqui no período.
No slide 15, mostramos a evolução do nosso endividamento. Aqui, alguns comentários importantes. A companhia mostrou um incremento de endividamento de setembro a dezembro, de 330 milhões de reais para 390,3 milhões de reais, empréstimo de financiamentos brutos aqui, tá? Já antecipadamente no terceiro trimestre, tínhamos falado a respeito sobre oportunamente aproveitar aqui a isenção prolongada de IOF na renovação desses contratos, né, que será válida também na rolagem futura, no vencimento desses contratos agora contratados, realizados. Né. Neste primeiro trimestre de 2020, nós faremos o ajuste de volta do patamar de endividamento da companhia, né, neste trimestre. Aliás, hoje, dia 18, já fizemos e terminamos o último movimento. Temos hoje endividamento na casa de 290 milhões de reais, porém com um custo ainda super adequado ao balanço da companhia, tá? E um prazo muito mais longo em relação a dezembro, já passando de 12 para 20 meses, prazo médio do endividamento da companhia, né, mantendo o custo em patamares bem razoáveis. Fechamos o período com 702 milhões de reais em caixa, resultando num caixa líquido de 311,6 milhões de reais no período. No slide 16, mostramos aqui a evolução da geração de caixa operacional da companhia. Aqui alguns destaques importantes. Acho que conseguimos ainda, mesmo com as operações com alguma restrição de funcionamento, afetando os nossos resultados operacionais, né, conseguimos evolução desses resultados operacionais, como mostramos nos slides passados, né, e atingimos a geração de caixa operacional relevante no período de 63,3 milhões de reais pré-investimentos, né, ou 56,3 milhões após o pagamento dos nossos investimentos, né, contra menos 36, um consumo de quase 36 milhões no ano passado, pré-21 milhões de investimentos, né, ou 56 milhões, ou 56,9 milhões de reais, né, após o pagamento, a liquidação desses investimentos. Cabe destacar aqui, como pontuamos ao longo de todo, né, o ano de 2019, né, começamos um movimento de parar com a antecipação de recursos de vendas de cartão de crédito durante o ano todo de 19, mas principalmente durante o quarto trimestre. Então, esse movimento teve um impacto negativo nessa tabela de cima, de 120 milhões de reais quase, ilustrado ali na linha de contas a receber, contribuindo para esses quase 240 milhões de consumo que registramos no quarto trimestre de 2019. Então, excluindo esse efeito para uma comparação mais justa, ainda assim teríamos, né, ainda assim os 63 milhões para as circunstâncias é um número excelente, mas foi menor que os 84 milhões de reais que registramos, né, no quarto trimestre de 19. No entanto, no ano fechado, né, mesmo considerando o ajuste nesse contas a receber, os números, né, de caixa operacional registrado, de geração de caixa operacional registrados aqui no período, foram extremamente satisfatórios. Geramos quase 240 milhões de reais, né, no ano de 2020, contra uma geração de 186 milhões de reais, né, já desconsiderando o efeito negativo dessas antecipações que deixamos de fazer ao longo do ano de 2019. Então, este ano, de novo, senhores e senhoras, foi um ano extremamente satisfatório para nós, um ano em que superamos as nossas maiores expectativas quando sentamos ali no final de março, começo de abril, com né, os nossos colaboradores, com o nosso conselho de administração, analisando cenários diferentes, né, do mais pessimista para o mais otimista, e conseguimos aqui entregar, né, no dia de ontem e apresentar para vocês hoje um resultado que, de fato, superou em todas as linhas as nossas melhores expectativas daquele momento. Né? Seguimos aqui em 21 com grandes desafios, num cenário ainda de bastante, né, instabilidade, né, mantendo, né, tendências importantes de aceleração, de expansão. Então, por enquanto, neste cenário, mantemos aqui, né, o nosso target de abertura de lojas de 40 e 50 pontos ao longo deste ano de 21. Estamos bem avançados nas negociações desses pontos, tanto para a Vivara, em especial para a Vivara, mas também para a Life. Tá? A gente vai buscar um equilíbrio maior dessas aberturas entre marcas durante esse ano, como falamos a vocês.
né, continuaremos a fazer investimentos relevantes para o desenvolvimento da omnicanalidade, né, e, por último, e super importante, né, para o empoderamento da marca Life. Né, sentimos e vemos uma grande oportunidade de maior desenvolvimento dessa marca, né, assim como dividimos com todos desde do IPO da companhia, mas em especial nesse momento de maior dificuldade, dados os movimentos da concorrência, conforme nós víamos monitorando ao longo dos últimos trimestres. Agradeço a todos novamente a participação e abro agora para a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso tenha alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla *2. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Helena Vilares, do Itaú. Por favor, Helena, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada por pegarem a minha pergunta e parabéns pelo resultado. Acho que, na verdade, os 2 pontos que a gente queria entender melhor aqui, primeiro, em relação a como vocês estão vendo a dinâmica de abertura de lojas e condição de abertura de lojas, até porque a gente viu, né, o quarto TRI ainda impactado positivamente por melhor renegociação. Então, se vocês puderem comentar também se essa renegociação é sustentável, de aluguel, também seria legal. E o segundo ponto que a gente queria entender melhor aqui é a dinâmica competitiva, como que vocês estão vendo essa dinâmica, vocês ainda estão vendo os players sofrendo bastante, os competidores, e vocês ganhando bastante share, enfim, como que vocês estão enxergando isso para o futuro? Obrigada. Obrigado, Helena, pela pergunta e obrigado pelos parabéns também. Acho que, né, começando pela expansão, a gente está vendo uma dinâmica bastante positiva, tá, nas negociações de curto prazo. Como eu falei há pouco, a gente está bastante avançado nas negociações, temos já, no dia de hoje, né, 33 pontos de venda já aprovados em comitê de expansão, tá, e, obviamente, né, sujeitos a todo o lead time nosso de abertura aqui, ao longo desses próximos meses, né, e agora, neste curtíssimo prazo, impactados pelo fechamento temporário de algumas das principais praças. Tá? Mas a dinâmica, né, em especial para a Vivara, agora, né, no destaque que vou dar, ainda super positiva em termos de entrada, né, em cidades menores, com boas negociações de luva e isenção de aluguéis, contribuindo para, né, a manutenção de rentabilidade e retornos interessantes, mesmo em um ambiente onde, né, o faturamento dessas lojas continua ainda comprimido, seja pelas restrições de funcionamento e de fluxo, né, uma vez praças abertas, ou seja, pela marginalidade de retornos decrescentes aqui, né, dos pontos na medida em que vamos migrando para cidades menores. Então, continuamos a ver uma oportunidade, né, bastante grande para este espalhamento das lojas, talvez com um adensamento um pouco menor versus a realidade pré-pandemia, né, onde tínhamos um e-commerce menos relevante, onde tínhamos iniciativas de omnicanalidade menos desenvolvidas. Acho que com isso tudo a gente aumenta a potencialidade desses novos pontos de venda de forma significativa, né, e por isso, talvez ao longo do tempo, né, essa necessidade de adensamento menor ali, principalmente nas lojas da Vivara. O movimento das lojas Life, ele é focado nos grandes e melhores shoppings do país, né, são conversas mais extensas, são negociações mais caras, né, e com custo de ocupação médio maior, né, tudo dentro do que já esperávamos para essa primeira onda de expansão de Life. Temos conseguido boas negociações de pontos em bons shoppings, e começaremos ali a inauguração de pontos de venda da Life num modelo diferenciado, um projeto arquitetônico todo diferente, com maior diversidade de produtos e portfólio, para que a gente possa ainda melhor capturar esse momento do mercado. Quanto à concorrência, né, acredito que temos visto a concorrência, ainda em especial alguns players maiores, mais ativos na parte de joias, né, ouro,
mais ativos ainda em promocionamento, em especial um deles, né, participando de campanhas com mais relevância de portfólio, aumentando, né, a disponibilidade de produtos descontados, né, e aumentando os descontos em si em produtos específicos. Acho que a nossa disponibilidade de produtos, né, e o tamanho do nosso estoque, né, tem contribuído bastante para que a gente continue, mesmo nessas circunstâncias, capturando o mercado ali, como pontuei quando eu destaquei, né, o crescimento e a evolução dessa categoria de joias ouro para nós, em especial nesse trimestre. Né, para a Life, eu acho que precisamos aproveitar o momento, né, nesse ano, não só no trimestre, ou nesse ano, nesses próximos anos, né, de circunstâncias mais desfavoráveis, talvez para os nossos principais concorrentes aqui, né, onde, né, a gente se aproveita de um diferencial competitivo, que é a verticalização da companhia, que é a produção dos nossos próprios produtos, né, transferindo para o nosso negócio uma rentabilidade bastante interessante. Então, vemos esses competidores em específico aumentando o preço, né, durante todo o final do ano passado, em especial, né, esse ano ainda a gente, né, monitora bastante de perto, né, e isso tem contribuído para nos conferir ali no ponto de venda uma vantagem cada vez maior em termos de posicionamento de preço. Então, acho que explica um pouco, né, da aceleração de vendas da Life e da nossa empolgação aqui com a oportunidade para frente. Nós precisamos estar prontos, né, no reforço da marca, no reforço do marketing, no reforço do produto, né, e do ponto de venda, né, para esse período a seguir, para a gente poder capturar, né, este mercado que ainda encolhe. Né, o mercado de joalheria, no geral, né, teve queda de 3,5% nesse quarto trimestre de 2020, enquanto a Vivara cresceu 14%, forte em joias, forte em Life, né, e a gente precisa continuar investindo nessa tendência, né, provendo cada vez mais capacidade para as bases, né, para os fundamentos do negócio. Acho que só complementando aqui o Otávio, só complementando o Otávio aqui, a gente tem uma oportunidade muito boa em relação à expansão de Life frente à fragilização dos concorrentes de prata, né? E o que vem a calhar aqui, que o ano passado a gente trabalhou muito forte no planejamento e no desenvolvimento da Life para abrir uma nova frente de lojas Life, um novo conceito 2.0 a partir já do próximo mês, começo de maio, que vai dar um diferencial bem competitivo para a gente, tanto em experiência como comunicação, exposição. Então, é um momento que casa muito bom essa oportunidade de Life. Obrigada, pessoal. A nossa próxima pergunta vem de Daniela Eiger, do XP Investimentos. Por favor, Daniela, pode prosseguir. Bom dia, obrigada por pegar minha pergunta e parabéns pelos resultados, realmente excelente em meio a esse momento tão turbulento. Minha pergunta é mais em relação à expectativa de 2021, né? Você comentou em relação a um desempenho até que positivo em janeiro e fevereiro, que até chama atenção, né? Porque ainda houve um momento de incerteza, e mesmo até, né, aumento de casos e algumas restrições. Então, eu queria entender como que vocês estão vendo o desempenho do primeiro trimestre na comparação, né, em termos de vendas nas mesmas lojas e receita versus o quarto trimestre, se a gente pode imaginar uma desaceleração até por uma falta, né, de uma Black Friday, um Natal, para contribuir, mas, de novo, né, pensando no ano contra ano, então isso teria um ajuste aí de base. E aí o outro ponto em relação à margem bruta, né, vocês têm sido super bem sucedidos na gestão desse aumento de preço das suas matérias-primas, do ouro, da prata, e aí, pelo que a gente tem visto, vocês têm conseguido mitigar isso muito bem, né, seja por conta até da baixa elasticidade de demanda que você mesmo comentou em joias, e aí a verticalização de vocês na produção. Então, queria entender como que vocês estão vendo essa trajetória de margem bruta aí ao longo do ano. Essas são minhas perguntas. Obrigada. Obrigado, Daniela. Vou pegar... Eu acho que o Paulo, né, fez o highlight do desempenho desse começo de ano,
né, em especial, né, em janeiro e fevereiro, a gente continuou a ver tendências de crescimento, né, similares às que vimos ali no mês de dezembro, tá? Então, ficamos bastante satisfeitos com a evolução nesses meses, né, comparado a meses pré-pandemia, ainda, obviamente, com mais pontos de venda abertos, com mais pontos de venda faturando, né, mas ainda assim com evolução positiva no same-store sales da companhia, né. Obviamente, aqui as restrições de março, né, que iniciaram agora no mês de março, elas impactam todo este desenvolvimento e todo esse avanço de faturamento, né, e aí, dependendo da duração e do alongamento de tudo isso, obviamente pode impactar, inclusive, a tendência de crescimento no trimestre, tá? É um pouco do que estamos ainda monitorando, né, e ativando a potencialidade. Acho que temos, né, os 175 de pontos de venda fechados, né, porém, em toda a praça onde é permitido, a gente continua operando da forma ou com os canais, né, que somos permitidos. Né? Com isso, a gente já enxerga uma migração para o canal digital, que já estava muito melhor preparado para isso, mas, obviamente, ela não supera, né, o impacto nas vendas das lojas fechadas. Tá? Caminhamos agora para o final do mês de março, onde a gente tem, né, obviamente, o início do impacto no ano passado, no período de comparação, né, no dia 21 fechamos, né, todas as lojas, né, e este ano não estamos ainda com todas as lojas fechadas. Então, acho que começa nessa última semaninha, talvez um período, né, um pouco mais confortável de comparação, né, principalmente em relação a essas últimas semanas. Né, aqui, no desenvolvimento, né, na tua segunda pergunta, no desenvolvimento e expectativas para a rentabilidade bruta da companhia, eu acredito que, né, boa parte desse incremento no custo, né, ele já bateu nos nossos estoques, né, mas ainda assim a gente viu um aumento, a gente ainda tem nos últimos 12 meses aumentos na casa de 27%, 28%, nos últimos 12 meses do ouro, não em 2020, né? Ou seja, é um desafio recorrente, tá? E ainda grande para nós. De novo, num ano em que a curva desse incremento ela é mais íngreme, né, a nossa precificação, né, adiantada traz mais essa rentabilidade do estoque para o curto prazo. Em ano onde o desenvolvimento dessa linha é um pouco mais flat, um pouco mais brando, né, essa antecipação ela é menor e pode, inclusive, trazer um pouco mais de desafio na manutenção da rentabilidade. Tá? Desafio esse que já vínhamos dividindo com vocês, né, em relação aos resultados apresentados em 2020. Acho que a ideia e a estratégia da companhia é sempre trazer estabilidade para essa linha ano após ano, mexendo no preço, mexendo em produto, ganhando eficiência na fábrica, como a gente vem fazendo. Tá? Então, acho que neste quarto trimestre, né, o faturamento adicional ele já nos confere nessa linha um benefício de uma maior diluição operacional das despesas da fábrica, mas já a gente consegue já enxergar, né, um impacto maior pelo giro maior de produtos, né, no custo do produto, né, e ainda assim, né, conseguimos tendências, né, interessantes no ano fechado, e repetindo aqui, que é o objetivo que a gente ainda tem para o ano, mas é razoável de se esperar alguma pressão nessa linha ao longo de 2021. Tá? Excelente. Só para complementar, Só para complementar, a gente tem um espaço de internalização interessante ainda na Life que vai ajudar a gente a fazer esse movimento, tá? Então, tem um trabalho que está sendo feito ao longo desse ano, a gente já fez ao longo de 2020, chegamos a próximo de 75% de internalização da Life no ano, né? Lembra que no final de 2019 a gente rodava próximo a 60%, então a gente já incrementou bem o volume de internalização. E agora, para 2021, a expectativa é que a gente ultrapasse 80% de internalização, que traz para a gente também uma redução de custo de produção, que ajuda a neutralizar, em parte, esses efeitos de aumento de custo de matéria-prima. Então, isso é um dos fatores que pode nos beneficiar aí também ao longo do ano. Muito bom, Mel. Obrigado. Excelente, super claro. Obrigada e, de novo, parabéns pelo resultado.
A nossa próxima pergunta vem de Bob Ford, do Bank of America. Por favor, Bob, pode prosseguir. Muito obrigado. Bom dia, Paulo, Otávio e Melina, e parabéns pelos resultados. Fiquei surpreso com o crescimento do volume no TRI. Isso se deve a uma mudança para mais prata, peças mais leves, mais chapa de ouro, ou uma decisão de atrasar os custos de insumos em reais? Obrigado, Bob, pela pergunta. De fato, ele inverte um pouco da tendência que a gente vinha no ano, né? E ele se deve no trimestre, principalmente pelo desenvolvimento da Life, né? E por quanto mais intenso a gente foi ali, em especial na semana de Black Friday e nos períodos promocionais, né? A gente girou um volume, de fato, adicional, a gente separou mais produtos para participarmos da campanha, e acho que atingimos um bom equilíbrio, de novo, entre o que conseguimos, né, conquistar de crescimento adicional de vendas versus a rentabilidade mais equilibrada do negócio, né? Lembrando que a Life traz quase 15 pontos adicionais de rentabilidade, né, na venda. Então, ela ganhando relevância, ela equilibra melhor o todo, né? Como o que acontece com a Life, em termos de volume, dita muito o que acontece com a companhia, porque ela é 30% da nossa venda, mas ela é mais de 70%, ela representou em torno de 73% do volume vendido nesse trimestre, ainda mais do que os 70% do volume vendido que ela representou no quarto trimestre de 2019. Tá? Então, quando a gente olha a companhia, o equilíbrio, né, tende a Life, mas as tendências são diferentes entre as categorias, como eu pontuei lá na evolução das receitas, né, o crescimento de joias, que é o carro, já é a maior relevância, né, de vendas, ainda vem principalmente de preço e não de volume. Tá? Mas é devido à relevância do volume da Life, é por isso que acontece no trimestre. Claro. Acho que tem um outro highlight positivo, Bob, tem um outro highlight positivo no volume, que é a categoria de acessórios, que ela também ela é obviamente menos representativa em termos de receita, mas tem uma sinalização interessante aí de mudança de mix de acessórios, porque como a gente está adicionando muito mais SKU nessa categoria pela mudança de perfil ali, adicionando itens que a gente não operava antes, dentro da categoria de acessórios, ela também aparece com uma relevância grande de aumento de volume. Então, acho que além da Life, que o Otávio bem pontuou, a gente tem acessório que aparece também ajudando bem a esse equilíbrio aí de volume, e a gente tendo um efeito de volume bastante superior ao preço aí, que foi a tendência que a gente viu até setembro, e dezembro a gente inverteu um pouco a ordem. E Bob, só complementando aqui, só complementando a Mel também, um ponto super importante aí dentro de joias foi o acerto do lançamento da coleção e a performance das coleções lançadas para o Natal e o posicionamento de preço. A gente conseguiu em ouro ser resiliente aí mesmo a pressão do aumento do ouro com o lançamento de coleções, com reprecificação e teve uma performance muito boa para a gente. Ok. Obrigado, Paulo. Parabéns. Paulo, pode falar um pouco sobre suas ferramentas de vendas digitais? Como você está aproveitando o CRM e como isso está evoluindo este ano, por favor? Claro. A gente está... Hoje, o Joias em Ação é uma realidade dentro das nossas ferramentas digitais e a gente vem crescendo a participação dele dentro das vendas. Acho que um dos grandes pilares de evolução é na integração de bases de venda de clientes on e off, com a estruturação de bancos de dados e clusters diferentes de clientes, tá? Definindo melhor todas as regras de comunicação e fazendo elas mais personalizáveis e pensando nas personas para conseguir fazer as ações muito mais focadas ali no one-to-one, tá? Outro ponto importante que a gente vem evoluindo é a estrutura de vitrines do nosso site de acordo com navegação, com a compra do cliente. E aí eu vejo uma oportunidade muito grande da gente também evoluir um pouco mais o site como ferramenta, deixar de ser tanto uma plataforma só de vendas, mas também de conteúdo e mais inspiração também.
Tá? O aumento de bases dentro do Joias em Ação para a gente é muito importante. A gente está hoje com 1.600 vendedoras plugadas no Joias em Ação. Isso dá uma oportunidade da gente fazer até 25 mil vendas num dia. Então, como alimentar essas vendas e como alimentar essa equipe para fazer vendas proativas e a gente conectar eles e não só trabalhar no receptivo. Então, a escalabilidade é um desafio aqui para a gente está trabalhando bastante nisso. Interessante. Muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Olivia Petronilho, do Banco JP Morgan. Por favor, Olivia, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu queria fazer duas perguntas, na verdade. A primeira, olhando ainda um pouquinho para a margem bruta, vocês deixaram bem claro aqui que a gente vai ter um desafio do preço da commodity. Por outro lado, a gente tem uma live que cresce, uma internalização do ouro. Eu queria entender como que vocês estão vendo a tendência disso aqui no primeiro trimestre, né, que acho que ainda tem uma base talvez um pouquinho mais desafiadora. E se a gente pode pegar esse nível de quarto tri e pensar ele como mais ou menos estável para 2021. E minha segunda pergunta é quanto ao plano de expansão versus o canal online, né? Então, acho que a gente já teve bastante essa discussão, mas com o online que ainda cresce bastante, até com as iniciativas das vendedoras, que traz, né, uma relevância maior desse canal para o todo, como que vocês estão pensando em expansão? Não estou nem falando só para 21, mas mais no médio e longo prazo, como que a gente deveria pensar em penetração de loja em shopping, versus o que vocês apresentavam para a gente no passado. Obrigada. Oi, Olivia, obrigado pela pergunta. Eu acho que, de novo, reforçando a mensagem, é que, de fato, né, o desafio já foi grande, né, nos anos de 2000, no ano de 2020 em especial, né, no ano de 2009 foi muito mais para o final do ano, quando o incremento de custo, dado o aumento, né, do preço, começou a nos afetar ali na margem bruta. Então, o desafio, de fato, já era concentrado nas nossas expectativas nos anos de 2020 e 2021, né, enquanto, obviamente, né, essa curva de aumento continuava ainda super inclinada. Tá? Então, né, a gente já vê algum desafio, né, nesse primeiro trimestre. Não é uma volatilidade grande e não será nem para o trimestre nem para o ano. Tá? Nos meses de janeiro e fevereiro tivemos bons resultados, ainda, né, conseguindo manter tendências bastante próximas, né, mas eu acredito que cada vez mais, quanto mais girarmos produtos, né, março é um mês mais relevante de vendas, né, do que janeiro e fevereiro, né, praticamente para todo o varejo, e para nós não é diferente. Então, o desafio é crescente ao longo do ano, tá? E de novo, é razoável esperar a pressão de margem nessa linha, né, algo entre ao redor de 100 basis points ali para o ano de 2020, com todo o desafio que temos, tá? Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas é mais ou menos um pouco do desafio. Com a tua, né, na segunda... não, pode falar, depois eu complemento, então. Não, acho que com o desafio da expansão, a gente acredita muito no modelo de omnicanalidade. Hoje, uma grande participação do Joias em Ação, e o que a gente vê acontecendo muito no ponto de venda é o cliente chegando na loja com a decisão mais pronta. Ele tomou a decisão, às vezes, muito antes ou menos direta. Mais direta, desculpa. Então, dentro da jornada dele, a gente acredita que 90% dos nossos clientes passam pelo site e vão para a loja, ou passam pela loja e depois vão para o site, e essa experiência é conjunta. A gente vê, então, durante a pandemia e agora, os clientes gastando menos tempo no shopping, sim, fazendo shopping para procurar o produto, mas chegando muito mais com a decisão de compra. Mas essa decisão de compra está acontecendo na loja. Então, como evolução, eu acredito ainda na abertura de lojas, na experiência do cliente em ter o produto à pronta entrega, ter o contato, experimentando, isso ainda faz diferença no nosso segmento. Quiser complementar, Otávio? Acho que, enfim, como tendência de médio, longo prazo, acho que, enfim, a gente está ainda ganhando leitura, tá, Olivia? De novo, o online aqui, ele continua desempenhando nesse início de ano, né,
forte e muito maior do que, né, mais do que o dobro em termos de share de receita do que era pré-pandemia e de fato, né, pelas iniciativas que vieram para ficar, esse share adicional também veio para ficar, né, e acho que esse número de, né, algo em torno de 17, 18% do nosso faturamento, ele já é muito superior ao nosso sonho mais selvagem, né, ali no nosso planejamento inicial de estratégico aqui da Vivara, né, antes de tudo isso. Então, agora faz sentido e a gente tem, né, uma porção destinada dos investimentos relevantes desse ano para o contínuo desenvolvimento desse canal. Então, a ideia é que ele continue, né, expandindo mais vagarosamente, obviamente, em termos de representatividade da nossa venda, mas na medida em que a gente aumentar a abrangência de lojas, ele também se desenvolve, né, ainda mais rápido, pela maior aderência da plataforma, pelas melhorias que temos feito na operação. Eu acho que ainda é cedo para a gente mirar aqui um novo patamar target lá na frente, mas acho que a intenção aqui, enquanto ganhamos a leitura mais granular das possibilidades, é que a gente tem, né, vontade de participar cada vez mais, né, de aumentar cada vez mais a participação desse canal das nossas vendas. E aí, só complementar aqui, o Otávio, o P&L de loja a gente vai começar a olhar assim, mas o custo do estoque que está alocado para aquela venda e o custo das vendedoras, ele acaba sendo também diluído por essa venda online. Ele acaba ajudando na venda online. Então, algumas lojas, o P&L dela tende até a ser mais produtivo do que era antes desse modelo omnicanalidade. Legal, pessoal. Obrigada. Não havendo novas perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Paulo para as considerações finais. Por favor, Sr. Paulo, pode prosseguir. Muito obrigado, pessoal. Queria agradecer a todos pela confiança. Obrigado mais uma vez pela participação em nossa divulgação de resultados. E bom dia, até a próxima. Bom dia. Bom dia, pessoal. Até a próxima. A videoconferência de resultados da Vivara está encerrada. Agradecemos a todos pela participação e tenham um bom dia.